Fernanda, pela proatividade e pela ação contra essa grande injustiça da moratória da soja. Quero aqui agradecer a senadora Rosana Martinelli e o senador Jaime também, pela presença e pelo apoio e pelas palavras de vocês também em relação a esse tema. Quero agradecer e parabenizar a presença de todos os produtores rurais aqui, em grande maioria do Mato Grosso, mas tem também aqui representantes de sindicatos lá do Pará, Rondônia e outros estados. Isso mostra o impacto que a moratória causa a todos nós. E só falando aqui, sou presidente da ProSoja Mato Grosso, maior estado produtor do Brasil, vice-presidente da ProSoja Brasil, e essa é a pauta que é mais cobrada dentro das nossas entidades, devido à grande injustiça que ela causa, principalmente no que toca ao direito de propriedade, ao direito de uso da terra, impactando não somente os nossos produtores, mas impactando a economia dos nossos municípios, dos nossos estados e cada cidadão que vive neles. É visto que os municípios que foram desbravados antes da moratória da soja no Mato Grosso têm um PIB e um IDH alto que cresceu muito, trazendo melhores condições de vida para essas pessoas, e os municípios que, de forma posterior, vieram explorar as suas terras, estão padecendo pela moratória da soja, desencorajando, inclusive, investimentos nesses municípios, né, deixando de movimentar a economia desses municípios, e mesmo aqueles produtores que têm áreas que desmataram legalmente, mas que são penalizados pela moratória da soja, buscam alternativas para comercializar esse produto, negociando muitas vezes com o famoso mala preta, que depois ele não sabe se vai receber, ou se vai cumprir o contrato, ou se ele vai sonegar um imposto que mais tarde vai vir uma multa para esse produtor, né, que hoje, infelizmente, há reconhecimentos aí que o produtor deve pagar, mesmo ele não cometendo a ilegalidade. Então, são vários os prejuízos que a moratória da soja tem causado para os nossos produtores. Tem que ressaltar ainda, lembrando, no âmbito social, que no bioma amazônico vivem 28 milhões de brasileiros, e não há nenhum plano de industrialização para a Amazônia, nenhum plano de exploração da Amazônia, nenhum plano de produção da Amazônia aqui. E as ONGs tratam o Brasil como que nós tivéssemos que colocar uma cerca na Amazônia e deixar tudo aquilo lá largado. O que faríamos, para onde iriam esses 28 milhões de brasileiros que são impactados? Então não cabe aqui, eu tenho o dever e direito como produtor rural, como representante dos produtores de soja e milho do Mato Grosso e também representante dos produtores de soja do Brasil, de defendê-los, mas acima de tudo também nós, como cidadãos, defender a soberania nacional, o direito nosso, a nossa Constituição Federal, que é violada pela moratória da soja, pela moratória da Amazônia, que em 2019 também tentou se implantar a moratória do Cerrado, e houve um grande combate por parte das entidades que representam os produtores e conseguimos empurrar para frente. Temos que lembrar aqui que não concordamos, não é diretamente ligado, mas agora também temos a lei antidesmatamento da Europa, que estamos trabalhando. Por si só, ela já enterraria a moratória da soja. Por si só, o nosso Código Ambiental, que foi criado em 2012, ele já enterraria a moratória da soja, porque ela nasceu com o pretexto de suprimir o desmatamento desacelerado dentro da Amazônia. Então, o código veio para suprimir. Temos que considerar que no bioma amazônico só pode explorar 20%, um quinto. Nós somos o único lugar do mundo, o único país do mundo que o produtor preserva áreas agricultáveis e mecanizáveis. Os nossos concorrentes que nos atacam, os quais essas ONGs estão a serviço, que não é pelo meio ambiente, é através de barreiras comerciais pintadas de verde, essas ONGs, esses países tentam travar o desenvolvimento do Brasil. Temos que lembrar ainda que a Amazônia, mais da metade dela já é protegida por áreas indígenas, há parques ecológicos nacionais que já protegem a Amazônia, e esses produtores que estão lá
podem utilizar somente esses 20%, e não significa que todo esse 20% é agricultável e mecanizável. Então, esses números têm que ser levados para a sociedade e para o mundo para entenderem, porque da maneira que essas ONGs levam, parece que a gente quer queimar a Amazônia de ponta a ponta, acabar com tudo e transformar num deserto, e essa não é a verdade. Então, os produtores preservam. E temos que considerar aqui, eu tenho que fazer um adendo, a nossa entidade, eu não queria levar para o lado político, mas nós estamos sendo perseguidos politicamente, principalmente quando tocamos nas feridas, tecnicamente, que atacam os produtores, levam para o lado político. Infelizmente, tudo é levado para esse lado no nosso país e tentam calar a voz que representa os produtores. Então, nós temos que deixar bem claro aqui que nós não concordamos com nada que vá contra a nossa Constituição. E temos aí também que ressaltar que fizemos audiência pública aqui, uma anterior, fizemos uma reunião lá na ProSoja também, com a participação dos parlamentares, né, coordenado mais uma vez pela deputada Coronel Fernanda, e lá nós buscamos alternativas sim para minimizar os impactos da moratória da soja, mas sempre deixando claro que nós vamos trabalhar pela extinção da moratória da soja. Nós não concordamos e vamos trabalhar pela extinção. E cabe aqui fazer um parênteses, que existe sim um grupo de trabalho, mas a nossa classe produtora, os representantes dos produtores da agropecuária, nunca foram chamados para participar. E agora que a bagunça já está ocorrendo, querem chamar nós também para fazer parte, como parte passiva disso. E nós não concordamos com isso, deixo aqui claro já. Então, assim, seria importante sim as entidades, a ProSoja, participar do grupo de trabalho, aonde que também teríamos que ter um percentual que realmente pudéssemos lutar e representar, não para fazer parte de uma minoria que depois concorda com o que a maioria estabelece lá. Porém, nós pedimos para uma banca de advogados de nossa confiança que trabalha na parte de direito comercial, concorrencial, e eles falaram de um grande risco da ProSoja fazer parte desse grupo de trabalho agora que ele já está em andamento, que se caso tiver uma ação provocada por algum produtor rural, individual, nós seríamos parte passiva também dessa ação, ou seja, nós estaríamos do outro lado da mesa como inimigo do produtor, porque há indícios que supostamente esse grupo de trabalho, a moratória da soja, comete crimes de ordem econômica, e o estatuto das nossas entidades não permitem isso, e nós não podemos de pronto participar agora de forma tão tardia. E está aqui presente, quero lembrar do nome do André Dobashi, que é o presidente da Comissão de Grãos e Fibras da CNA, representante da CNA, acredito que vai ter uma fala também. André, eu quero pedir já de pronto para que a CNA também analise. Não posso opinar, não posso ditar sobre a CNA, mas posso opinar também como produtor, como representado por ela aqui no Brasil, que ela também tem esse posicionamento agora da não participação, para a gente não figurar no polo passivo, porque muitas ações a gente ouve falar, sejam individuais, parece que o próprio governo do estado do Mato Grosso está entrando com uma ação também, então nós não podemos fazer parte nesse momento para não figurar como polo passivo. E quero deixar aqui claro que a questão dos polígonos, André, é mais do que urgente que isso seja levado em conta, apesar que continua sendo uma injustiça para o produtor, porque eu até gostaria que você depois discorresse melhor, porque você fala de legalidade, mas a moratória não compra de quem desmatou legalmente a partir de 2008. Então, tem que esclarecer melhor, porque essa audiência está sendo assistida por toda a sociedade, é transmitido para o Brasil inteiro, e, como eu falo, não interessa só para o produtor, interessa para toda a sociedade, isso porque causa impacto econômico e social para a sociedade. E eu quero também pedir aqui, deixar claro, registrado, porque pode distorcer a fala, né? Hoje tem cortes e tudo mais, que nós somos contra totalmente, a entidade é contra ilegalidade. Porém, esse grupo de trabalho deve levar em conta também
o que é ilegal e o que é irregular. Porque alguns produtores, às vezes lá atrás, promoveram desmate, respeitando o Código Ambiental, mas às vezes pode haver diferença de entendimento. Houve produtores que às vezes as secretarias de meio ambiente estadual deram autorização, depois o IBAMA veio multar não reconhecendo. Tem várias situações, então temos que diferenciar irregularidade de ilegalidade, porque o produtor pode ter alguma ação sobre ele, mas ele não está cometendo um crime contra o nosso órgão ambiental, a nossa lei ambiental. Então, isso tem que ficar bem claro aqui dentro, que deve ser levado em conta. E antes o André falou que são 250 mil hectares, inclusive naquele primeiro ato com os prefeitos no Mato Grosso, foi trazido esse número pelo IMEA e a Secretaria de Meio Ambiente, que de 2008 para cá teve 250 mil hectares de desmate legal dentro do Estado, e é a grande maioria, claro, do desmate. Até porque as penalizações para quem comete crime ambiental são muito severas, então ninguém faz em sã consciência isso, é raro. Temos que ressaltar que sempre existe em toda situação, em toda classe, uma minoria, mas não representa a maioria e não é o que a maioria faz. A maioria atua dentro da legalidade e tem esse direito garantido e adquirido pela nossa Constituição Federal. Então, basicamente, eu quero deixar isso claro daqui para frente. No final, gostaria também, se possível, de fazer mais considerações, assim como eu peço para o André esclarecer isso daí também, diferenciar a irregularidade e ilegalidade, e também de se levar em conta a legalidade, por conta que, mais uma vez eu falo, a moratória não compra de produção legal a partir de 2008. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu esqueci de falar, e quero cobrar aqui, fazer a cobrança, né? Mais uma vez eu falei da situação política, que é lamentável, e eu não estou fazendo crítica política, técnica, nós termos um ministro da Agricultura, uma ministra do Meio Ambiente que é convivente com isso, porque eu não vejo manifestações públicas deles contra isso. Aliás, eles deviam sim estar aqui atuando contra quem trabalha a nossa Constituição Federal, deviam estar aqui presentes, atuando contra isso. E nós também queremos que eles promovam as boas práticas da agricultura brasileira lá fora, né, não concordando com tudo que é falado. E é uma crítica, André, que eu tenho que fazer às ONGs, a Abiov, as ONGs, que desde lá atrás vem esse discurso, mas eu também não vi nenhum trabalho de vocês e nunca procurar para a gente promover as boas práticas da agricultura brasileira. Temos que lembrar que toda a agricultura utiliza, segundo dados da NASA, 7,6% do nosso território, segundo dados da Embrapa Territorial, 7,8% do nosso território. Mato Grosso, que é o maior produtor do mundo, utiliza 14% do território para a produção de soja. Produzimos na última safra 12,4 milhões de hectares. De 2018 para cá, que eu comecei a fazer parte da ProSoja como diretor, que inclusive lá no início o presidente na época procurou vocês para a gente tratar já desse assunto. Então sempre houve procura por diálogo, tem que ficar bem claro aqui, nós não estamos promovendo nada sem antes ter buscado diálogo para tentar resolver isso de forma pacífica, mas hoje atingiu também a parte social. O Tribunal de Contas do Mato Grosso também está atuando forte, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso, de outros estados, acredito que do Pará, de Rondônia também estão atuando fortemente. Eu parabenizo eles porque eles estão defendendo a nossa soberania nacional, mas de pronto eu quero pedir a essas ONGs e a Biov e a ANEC também, que hoje não sei se está aqui presente, que tenha um projeto, um plano de trabalho para divulgação das boas práticas dos nossos produtores, considerando a preservação de áreas agricultáveis, de somente nós preservarmos mais de 66% do território nacional, né, e 25% disso que é preservado são dentro das propriedades rurais de agricultores. No mais, quero aqui dizer que eu lamento muito por cada produtor que é afetado pela moratória e que nós sempre lutamos e vamos continuar lutando contra ela. Obrigado.
Passo a palavra ao senhor André do Bache, representante da CNA. Obrigado, deputada, pela palavra. Bom dia às senhoras e senhores aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Reitero a importância do assunto, deputada, aos senadores Jaime,